Capítulo 260, Santo. O que você perplexo? Zhao Tian tentou dizer algo para Gold, mas era como se as palavras não saíssem da sua boca. Gold manteve um sorriso largo, que aumentou ainda mais quando ele viu a cara embasbacada de Zhao Tian, que tinha razão para estar daquele jeito. Há poucos minutos, Zhao Tian tinha acabado de descobrir que Gold foi o primeiro ser vivo a trilhar o caminho marcial e, para piorar, foi ele quem nomeou cada um dos reinos. Isso já era bastante informação para assimilar e aceitar. Porém, o que Yindao acabou de dizer e a confirmação de Gold era tão impactante que bagunçou completamente a sua sanidade. Gold não apenas descobriu e trilhou sozinho o caminho marcial. Não. Após realizar o impensável, ele decidiu e conseguiu ensinar tudo aquilo para um monte de bestas demoníacas. Seres cuja única racionalidade era o instinto de matar o que estivesse em sua frente. Como alguém conseguiria ensinar algo tão complexo como o caminho marcial para esse tipo de criatura? Esses pensamentos inundavam a cabeça de Zhao Tian, que nem teve tempo de se recuperar daquele choque, pois Yindao já tinha continuado, dizendo: quando ele retornou com aquelas bestas demoníacas e se revelou para o meu antecessor, o garoto fez duas coisas. A primeira ação dele foi ordenar para que todas elas se espalhassem pelo universo, continuassem evoluindo e passassem adiante todos os seus ensinamentos. Cresçam, evoluam e ensinem aos seus semelhantes e irmãos tudo aquilo que aprenderam comigo. Espalhe-se, minhas crianças, pois no futuro, nós nos reuniremos novamente e tomaremos de volta tudo o que nos pertence. Essas foram as exatas palavras que foram ditas naquele momento. A segunda ação aconteceu depois que ele usou o seu poder para transportar e espalhar todas aquelas criaturas pelo universo. O garoto estalou o pescoço e, sabendo que ele estava sendo observado, ele falou diretamente para o meu antecessor: você me manipulou, me prejudicou, me feriu de todas as formas possíveis. Você matou todos aqueles que algum dia me fizeram sorrir ou sentir esperança. Você me fez viver como um animal selvagem, uma besta. Pois bem, você criou um monstro. E a hora do acerto de contas chegou. Você tem 3 segundos para decidir. Ou vem até mim numa tentativa inútil de me parar e me poupa um bom tempo, ou no momento que a minha contagem chegar no 3, eu começarei uma matança que será lembrada para sempre como uma história de terror para o seu povo. Eu posso sentir como se eu estivesse vivendo aquele instante. Yindao pausou a sua fala, antes de respirar fundo e continuar. O garoto começou a contagem. O meu antecessor, que nunca duvidou da sua força mesmo diante dos outros grandes deuses, e nunca sequer pensou na possibilidade do garoto ser uma ameaça para ele, por algum motivo, hesitou. 2. A consciência do meu antecessor ordenava que ele fosse para lá e imediatamente desse cabo daquele inseto, mas o corpo dele parecia não concordar com aquilo. O garoto superou tudo que foi colocado no seu caminho e conseguiu até mesmo enganá-lo. Por isso, cada célula do corpo dele tentava impedi-lo e convencê-lo de que ele seria apenas mais um obstáculo, mais um degrau da escada. 3. Aquele turbilhão de sentimentos continuou bagunçando a cabeça dele até que um súbito choque de adrenalina percorreu o corpo do meu antecessor, que foi tomado pelo êxtase. Mas era tarde demais. Covarde. A contagem do garoto chegou ao fim antes daquele susto de adrenalina e ele demonstrou um forte desdém, antes de desaparecer. Mais uma vez, a hesitação do meu antecessor fez com que a luz do garoto desaparecesse novamente. Pela sua experiência anterior, ele só o encontraria novamente quando o garoto quisesse se revelar. E foi exatamente o que aconteceu. Poucos segundos depois, o garoto ressurgiu e ele tinha voltado justamente para onde tudo começou. Decarius. Um planeta que ainda tentava se redimir de uma profanação aos deuses. Naquele exato momento, a cidade celestial, capital do planeta Decarius, estava em festa. Amenemhat, o semideus responsável pelo planeta, estava promovendo uma comemoração conhecida como a maricagem do profano. Aquela festa promovia o achicalhamento da figura do homem que um dia matou o semideus que guardava o planeta. Por mais de uma semana, eles faziam imagens, piadas, e todas as formas possíveis de ridicularização do garoto.
Era uma festa muito popular, que estava completando seu aniversário de 600 anos. Depois que o garoto matou aquele semideus e desapareceu, todos os habitantes do planeta passaram por um longo período de opressão e uma verdadeira inquisição contra aqueles que conheciam o garoto ou os que simplesmente simpatizavam com o que ele tinha feito. Senhor Don de Indal, que estava em constante fuga, encontrar todas essas pessoas e suprimir qualquer ideia de admiração ao profano foi um processo muito trabalhoso e, consequentemente, muito mais violento. O povo, que não tinha nenhuma culpa do ocorrido, teve que passar por um processo de redenção que atravessou gerações e só trouxe sofrimento, medo e miséria para um planeta inteiro. Somente após um século da Inquisição e a certeza de que tinham erradicado qualquer resquício de simpatia àquela figura que, a mão dos deuses ficou mais leve e a violência deu lugar ao escárnio que criou inúmeras formas de enterrar na lama qualquer coisa boa que ele um dia significou. Eu realmente não sei se aquilo foi premeditado, mas o retorno do garoto coincidiu com o exato dia da festa mais popular daquela época que arraigou uma tradição que doutrinou gerações de pessoas. E nesse dia em particular, Amenemhat estava celebrando algo mais. Thoth, o deus protetor e superior direto de Amenemhat, participava das celebrações que, naquela ocasião em especial, também celebravam os 700 anos de intervenção dele no planeta. Uma intervenção que era tida como um motivo da covardia e do desaparecimento do profano. A bajulação existia mesmo entre os deuses e, quando Amenemhat estava fazendo o discurso que chegava ao ápice daquela atitude na frente de dezenas de milhões de pessoas, um ser surgiu no céu. Esse ser estava equipado como uma majestosa armadura dourada e possuía longas asas, brancas e brilhantes. Ele estava envolto a um brilho que dava a impressão de que ele era um verdadeiro enviado divino. Ele não usava um elmo, então era possível ver claramente que ele tinha todas as características de um humano. Porém, apesar da beleza de toda aquela conjuntura, a foice dourada que ele empunhava parecia pertencer a um ceifador, ou a um demônio. Quando surgiu naquele céu, o garoto correu, os olhou por toda a multidão e, por fim, travou-os em Amenemhat e Thoth, e disse: "Está na hora de vocês darem o fora do meu planeta." Apesar de nunca terem visto-o pessoalmente, Thoth e Amenemhat imediatamente entenderam do que aquilo se tratava e quem era aquela pessoa. Aquele é o profano. Amenemhat apontou para a figura e falou, sendo seguido por uma vaia histórica, nunca antes vista no mundo. Apesar daquelas vaias ensurdecedoras, o garoto não se sentiu nem um pouco abalado e disse: "Vocês me chamam de profano porque eu testei e me decepcionei com a divindade de vocês. Vocês não merecem e nem são fortes o bastante para serem dignos de qualquer adoração, então vamos fazer o seguinte: vocês caem hoje, a partir dos seus cadáveres, todos, inclusive os seus preciosos deuses, passarão a me ver como um santo, porque comparado a vocês, eu sou exatamente isso." Blasfemia. As pessoas e Amenemhat gritavam em uníssono enquanto o garoto começava a gargalhar e dizer: isso acontecerá, vocês querendo ou não. E outro fato que não mudará é que nenhum de vocês estará aqui para testemunhar. Sintam-se com sorte. Vocês não passarão por essa humilhação, serão somente o início dela. O desdém e aquela sequência de ofensas tirou Amenemhat do sério e ele disparou com a intenção de esmagar aquele homem. Já foi. O garoto falou enquanto sorria e permanecia imóvel, mesmo diante do avanço de um semideus. Amenemhat não se importava com a calma do garoto, ele estava decidido a transformá-lo em poeira, porém Amenemhat chegou inteiro até o garoto, mas o que passou por ele foram duas partes de um corpo. Amenemhat morreu na hora e nem viu quando foi que o garoto dividiu ele ao meio, dos pés à cabeça. O semblante calmo do garoto cedeu lugar para a ironia enquanto ele olhava para a multidão que estava atônita e dizia: "E agora que vocês começam a gritar e correr?" Aquilo pareceu ter acordado a multidão que entrou em desespero. As pessoas corriam e pisoteavam umas às outras enquanto tentavam escapar daquele demônio. Thoth estava extremamente surpreso com o que tinha acabado de acontecer, mas ele não se deixou abalar, afinal, aquilo era algo que ele também conseguiria fazer com Amenemhat. Também, ele tinha outra carta à manga. Thoth encarou o garoto e demonstrou confiança, dizendo: "Eu sempre soube que se você fosse reaparecer algum dia, esse planeta seria o seu destino."
Depois de dizer aquelas palavras, Todd estalou os dedos e imediatamente, 20 semideuses surgiram ao redor dele. Você pode ser um verme que se superestima, mas saiba que eu nunca subestimo um inimigo. Todd falou enquanto encarava o garoto. A multidão ainda não tinha se dispersado quando o garoto sorriu, apontou para os pedaços de Amenemhat e falou num tom descontraído. Ah, você acha que não sabia disso? Ah, você acha mesmo que quando eu me referia a vocês no plural, eu estava falando de vocês dois? É claro que não. Eu já considerava aquele ali um cadáver muito antes de ele se mexer. Quando eu mandei vocês caírem fora do meu planeta, eu estava falando com você esses 12 ao seu lado. O garoto falou enquanto alguns pontos de luz surgiam ao redor dele. Naquele instante, apesar de saber que haviam 20 semideuses ao seu lado, Todd não pôde evitar olhar ao seu redor e dizer: eu acho que você errou nas contas. Naquele mesmo instante, o garoto, que não conseguia parar de sorrir, estalou os dedos e 8 feixes de luz atravessaram o ar tão rápido e com tanta potência que, antes que a luz de 8 buracos incandescente surgisse no peito de 8 dos semideuses, já havia o mesmo número de buracos na estrutura e no chão. Aquilo foi tão rápido que mesmo Todd, um deus protetor, percebeu que não conseguiria desviar. Enquanto os 8 corpos caíam, o garoto deu de ombros e falou num tom sarcástico: como eu disse, cadáveres. Endal fez uma pequena pausa, porque naquele momento, ele esboçou algo parecido com um sorriso. Gold, por sua vez, deu um riso de canto e comentou num tom orgulhoso: eu adoro essa parte.